Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de História. Nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o processo de independência do México. Nossa habilidade é identificar os principais aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais da América Espanhola no contexto das lutas pelas independências. Na nossa aula anterior, nós vimos vários motivos do descontentamento das colônias espanholas em relação à metrópole e vários motivos para que eles começassem esse processo de busca pela independência. Na aula de hoje, nós vamos focar no processo de independência do México, conteúdo que está disponível a partir da página 20 do livro didático de vocês. Bom, o movimento em busca de independência do México, na realidade, ele começou em 1810, mas o México só vai conseguir se emancipar politicamente apenas em 1821, então é um processo longo. O território, do México, ele fazia parte do vice-reino da Nova Espanha, que era considerada na época a região mais rica e com maior concentração de espanhóis, onde havia mais colonizadores espanhóis. A principal atividade econômica realizada na região era a exploração mineradora, com destaque para a extração de ouro. No caso, então, o México, a região do México naquela época era considerada uma região muito rica, em que haviam muitos colonizadores espanhóis, era praticada a exploração mineradora. Também é importante ressaltar os povos pré-colombianos, que também tiveram influência cultural naquela região, antes de serem derrotados pelos espanhóis, e várias características específicas e culturais daquela região, que também são muito importantes. E essa região, ela vai começar a sentir o impacto dos problemas externos quando eles recebem a notícia da tomada do trono espanhol por Napoleão Bonaparte, que se trata lá das conquistas do Napoleão, que também é um conteúdo da era napoleônica que estudamos. Quando o espanhol Napoleão Bonaparte, toma o trono espanhol, ele vai dividir várias opiniões e vão surgir várias rivalidades, vai acentuar, na verdade, aumentar rivalidades que já existiam nas colônias espanholas. Nesse contexto, então, nós vamos ter a liderança de um líder muito importante crioulo, que é o Miguel Hidalgo, e Costilla, que ele era um padre de uma paróquia, que era a paróquia de Dolores Hidalgo. Esse padre vai então iniciar vai se tornar uma figura importante no início desse processo de independência e de busca de independência do México. Esse padre, ele vai buscar mobilizar indígenas, negros e mestiços da região. Lembrando que o número de indígenas e negros que eram explorados nessas colônias era um número muito grande. E esses grupos que se sentiam menosprezados e explorados pelos colonizadores espanhóis vão seguir esse padre em busca de sua independência, de sua liberdade. Então, eles vão buscar se manifestar contra a metrópole e contra o poder também dos chapetones e dos crioulos, que é aquela divisão de importância social que nós vimos e também foi ressaltada novamente no vídeo anterior, pessoal. O Miguel Hidalgo, então, esse padre, ele defendia também o fim da escravidão e o fim do trabalho compulsório. Então, eles queriam mudanças drásticas e valorização desses grupos de indígenas, negros e mestiços que eram aí explorados nessa sociedade colonial. No dia, então, 16 de setembro de 1810, o padre Hidalgo ele vai disparar os sinos da igreja,
e desse modo vai ser um símbolo, né? Ele vai convocar a população a lutar pela emancipação política nesse dia. Aqui eu coloquei uma imagem, né, uma representação do padre Hidalgo no centro da imagem, guiando o povo lá em busca da sua emancipação, da independência. Esse evento, então, de 16 de setembro, quando ele toca os sinos da igreja, fica conhecido como Grito de Dolores, né? E é o momento que vai representar o início da luta pela independência mexicana. Esse movimento, no entanto, ele vai perder força após uma tentativa de tomada da cidade do México. As tropas que eram leais ao trono espanhol vão reagir contra o movimento e já no ano seguinte, em 1811, o movimento vai ser sufocado com a prisão e morte, né, da principal liderança, né, o Hidalgo. Desse modo, ao lado das camadas populares e devido à morte do Hidalgo, nós temos outro padre que também vai ser importante nesse processo, que é o José Maria Morelos, né? Ele também vai fazer parte desse processo de independência. Ele defendia, o José Maria, a distribuição de terras e a participação dos indígenas na vida política. Portanto, em 1815, tentando novamente a busca dessa emancipação, ele se torna um líder desse movimento e em 1815 o Morelos vai ser preso e fuzilado, também vai ser morto, né? Então são duas perdas aí significativas de liderança na busca pela independência mexicana. Desse modo, a metrópole consegue silenciar mais uma vez, né, outra voz que estava lá representando a população indígena, né, que era aí, como a gente viu anteriormente, a maior parte da população mexicana. Também, né, outros que estavam envolvidos no processo também foram silenciados. Os crioulos, desse modo, né, aproveitando-se dessa situação, eles tomam, lembrando que eles já tinham as suas rivalidades com os chapetones, como nós vimos anteriormente, que eles queriam ter mais poder nas colônias, eles vão se aproveitar dessa situação e vão dominar, né, vão se apropriar desse processo de independência para eles, garantindo a manutenção dos privilégios, né, e do projeto de poder. Então, os crioulos, desse modo, eles assumem essa busca pela independência, mas eles também tinham interesses aí de manter os seus privilégios, né, de conquistar mais poder nas colônias. Desse modo, os crioulos que inicialmente queriam, como eu falei, conquistar mais poder nas colônias, com a independência eles tomariam frente desse processo, conseguindo se emancipar da metrópole, o que seria ótimo para os planos deles. Desse modo, então, a independência mexicana vai ser declarada no ano de 1821 pelo Tratado de Córdoba e a emancipação vai ser conquistada, pessoal, por um representante da elite crioula. Como eu falei, eles tinham tomado frente desse processo, que vai ser o Agustín de Iturbide. E o Iturbide ele vai ser proclamado imperador do México, né, como era de interesse da elite, mas o governo dele vai durar pouco tempo. Em 1823 ele perde o poder e a república finalmente aí é instituída no México. Então, percebam que esse processo de emancipação mexicana e independência mexicana, ele passa por vários processos, iniciando com os interesses dos indígenas mestiços, né? E depois ele passa a ser um movimento também da elite, é aí que ele ganha uma outra visão. De qualquer forma, o México consegue então se tornar independente, né? E em 1823 nós temos aí o início de uma república e de um novo tempo na história mexicana. E como proposta de atividade da aula de hoje, eu vou pedir que vocês realizem as atividades das páginas 21 e 22 do livro didático. Nós faremos a correção dessas atividades no nosso próximo momento ao vivo. Bons estudos, pessoal. Até a próxima aula de História.